Roberto, quais são os desafios e opções que você vê que vai enfrentar o nosso próximo presidente? O que não falta são desafios, né? Porque veja aonde estamos hoje, né? O ano passado, tudo indicava que a economia brasileira ia finalmente sair da recessão que o governo da Dilma nos colocou. E de fato saiu, tecnicamente saiu. Parecia que haveria um crescimento razoável, tipo 3%, né? E é com isso que nós abrimos esse ano, né? Mas o que aconteceu foi uma piora da situação em duas etapas, 2 degraus. Primeiro, no começo, no primeiro trimestre do ano, todos os dados vieram mais fracos, de vendas, desemprego ainda muito elevado, etc. E aquela projeção de 3 e pouco de crescimento foi substituída por uma coisa mais conservadora, mas ainda decente. Digamos 2,5, que praticamente todos os analistas tinham, né? Mas quando chegou em maio, inesperadamente, o país levou um tranco, mais um de uma série que vem longe, né? Lá fora, uma piora da crise internacional, né? Especialmente afetando os emergentes, né? De outro lado, aqui dentro, o mercado financeiro, que é um pouco esquizofrênico, vinha de algum jeito trabalhando com a ideia de que alguém reformista ganharia a eleição, que ficaria tudo bem. E as pesquisas que mostravam sucessivamente que os candidatos populistas estavam mais adiante do que os candidatos reformistas, caiu como um tijolo no mercado. Então, as expectativas vindo de fora e por conta da política pioraram. Só que aí aconteceram mais 2 coisas aí bem objetivas, que é onde a coisa meio que desandou. Uma delas foi que o Banco Central, que veio bem, tem uma boa equipe, havia vindo muito bem, cometeu talvez o seu primeiro erro em 2 anos. Qual seja, na reunião do Banco Central para decidir taxa de juros, o famoso Copom, de maio, acabou saindo um resultado totalmente inesperado. Esperava-se que a taxa de juros fosse baixada mais uma vez e ela não o foi. Até aí não teria problema nenhum. O que ocorreu é que uma semana antes, o presidente do Banco Central foi à televisão e praticamente falou que ia baixar a taxa de juros. Quando isso não aconteceu, a reação é sempre de incerteza, né? Será que eles sabem de alguma coisa que nós não sabemos, que vai azedar? E aí isso complicou o cenário. Mas o que realmente foi mortal foi a greve dos caminhoneiros. 23 de maio e por 10 dias o Brasil parou. O resultado foi espantoso, né? Porque a queda da atividade, primeiro que parou mesmo, parou tudo, não andou nada, né? Só pensamento trafegava de um lugar para outro, né? E com isso, né, a economia parou. Pior do que isso, né? Como todo mundo procura operar com poucos estoques, é meio just in time, isso é a regra para todo mundo, isso vai muito bem quando as entregas acontecem. Quando você trava por 10 dias de entregas, realmente parou a economia como um todo. E com isso, a perspectiva de crescimento foi mais uma vez revisada, agora para números muito conservadores, 1,5, digamos assim. Ora, depois da maior recessão da história do Brasil, retomar 1,5%, com taxa de desemprego de 13%, 20 e tantos milhões de pessoas desempregadas, é um tirombaço do ponto de vista da vida, do ponto de vista das expectativas, e é nisso que nós estamos, né? Numa perspectiva de um crescimento muito modesto. Ora, isso tudo leva, portanto, a que os próximos 4 anos, sempre depende crucialmente, né, mas esta eleição vai ter um efeito, pode ter um efeito divisor de águas muito forte, né? Eu acho que é razoável, peço desculpa de entrar na área do Bolívar, mas na nossa percepção lá na MB, é que nós temos, no final das contas, um embate entre populistas e reformistas. Sem entrar na qualidade dos populistas nem dos reformistas, mas o fato é que acho que é isso. O desenho é esse. O desenho é esse. Por que faço essa separação, né? Porque uma coisa aprendi aqui com o professor Bolívar, né, que caracteriza os populistas são um relacionamento direto com a população, uma espécie de forma de falar que deixa que eu resolva os problemas, né?
e que na prática leva a usar intensamente o Estado, o Tesouro Nacional, para projetos que marquem. Ora, a situação da dívida pública é insustentável. Ela foi piorando por muitas razões, uma delas é a questão da Previdência, não só, mas é a questão da Previdência, né? E a piora do Tesouro Nacional, dos déficits, se traduz num aumento persistente da dívida pública. Assim como vale para as pessoas, vale para as empresas, vale também para os governos. Você não se endivida a qualquer volume pelos todos os tempos. Chega um certo momento, os seus credores, né, vão ficar com problemas. Então, isso eu acho que é a coisa marcante. Ora, nas propostas populistas, hoje a gente conhece, as conhece um pouco, né, você tem ou negacionismo, à esquerda, né, a proposta à esquerda do PT diz que não tem problema fiscal, né, como se fosse uma questão... A crise. Ignorou completamente, é como se fosse a vontade política supera. Coisa que nós já sabemos que mesmo com o governo deles, o governo da Dilma, isso jamais funcionou e não vai funcionar. Ou tem uma contradição à direita, né, que é um candidato que desconhece as regras, né, de economia e que se apresenta como tendo um posto Ipiranga que vai resolver tudo, né? Agora, como alguém já falou, é muito difícil a gente imaginar que isso aqui possa dar certo, né? O que eu escutei falar que é bem interessante é que nunca se viu o tratador comer o leão, né? Se tiver um acidente, em geral, é o leão que come o tratador. Então é muito difícil esse negócio dar certo. Daí, porque eu acho que isso está correto como análise, e essa é a análise que os principais participantes da economia fazem, uma solução à esquerda, né, vai trazer de volta uma piora da crise. E aí a perspectiva dos próximos anos seria de anos muito difíceis. Do lado reformista, né, o diagnóstico é muito claro, você tem que encaminhar alguma coisa na reforma da Previdência, de algum jeito conseguindo conter essa situação difícil, e com isso é possível manter a inflação, que hoje é baixa para nossos padrões históricos, fruto do Plano Real, né? Os juros relativamente baixos também, quando comparação histórica. Então, se melhorar a parte fiscal, com juro baixo, inflação baixa, isso seria consolidado, e aí é possível trazer o investimento de volta, particularmente o investimento em infraestrutura, a partir de concessões, PPPs, privatizações, etc., que é um bom plano de jogo. É claro, todo mundo já viveu os filhos para saber que não é fácil colocá-lo em prática, mas pelo menos, olhado de hoje, parece um bom plano de jogo. Então, o que está caracterizando na situação pré-eleitoral? É uma percepção de boa parte dos analistas, que eu partilho, que a gente pode ter uma solução ruim do ponto de vista de proposição para os próximos 4 anos, ou uma possibilidade de avançar em reformas e trazer de volta um crescimento que tem tudo para ser mais sustentado, porque a inflação está baixa, nós temos um setor externo muito robusto, e isso poderia trazer o crescimento lá. Claro que isso aí não é fácil, tem um problema político, tem um problema da base governamental, no Congresso, etc. Mas eu acho que a discussão dos últimos anos, embora tenha sido muito pobre do ponto de vista de crescimento econômico, trouxe para a maior parte dos analistas uma clareza, né? Realmente, com a deterioração da situação fiscal, não tem jogo. Não tem chance de voltar a crescer. Não existe na história... Resolvido isso, temos uma oportunidade. Tem uma oportunidade que não pode ou não resolvido. ser aproveitada. Não resolvido, não tem jogo, não começa o jogo. E daí, isto é que leva a essa ansiedade. De tal sorte que, se a gente pegar o termômetro mais evidente, que é a taxa do dólar, né, ela tem flutuado, o dólar, por muitas razões externas, mas mais do que tudo recentemente pela expectativa. E a gente só vai saber disso após as eleições. Então, eu acho que o que caracterizaria a nossa situação hoje é isso, uma situação difícil, mas com uma eleição também difícil adiante, que
só tem, independente do nome de quem ganhar ou quem perder, caminha para uma de duas situações. Ou nós vamos permanecer com a proposta populista em uma situação muito difícil, ou a gente tem chance de encaminhar uma saída. É desnecessário dizer que qualquer cidadão de bom senso tem que torcer por essa segunda, porque não faz o menor sentido. Mas eu acho que é um dos exemplos mais acabados dos últimos tempos, né? E, não sei se o Bolívar concordaria com isso, onde fica realmente muito claro que a opção, né, da política que a população vai tomar na eleição vai realmente levar a um divisor de águas, né? Eu não partilho, existem economistas, pessoas que dizem, olha, vai acontecer de qualquer forma uma agenda reformista que todo mundo sabe que tem que mexer das contas públicas. Eu não acho que isso seja verdade. E nós acabamos de ter um exemplo disso. Por quê? O populista, antes de tudo, o capital que ele come é o da inflação baixa, que é o que aconteceu com a presidente Dilma, né? Quando ela saiu, não estavam falando de 12%, mas pegou um número muito mais baixo, né? Então eu acho que, como nós temos bastante reserva, tem uma inflação baixa, uma política populista ainda, até aparecer a sua inviabilidade, pode levar 2 anos. Claro, E aí nós temos um problema. Então é isso que nós estamos, né? Muito bem. José Roberto, muito obrigado, em nome da nossa equipe aqui, de todos os que vão te assistir pelo Círculo de Estudos. Olha, é um prazer enorme, fiquei muito honrado com o convite, acho que a ideia do Círculo de Estudos magnífica e fiquei feliz de participar dela. Obrigado.